Olá, eu sou o Egas e estudo em Dinamarca. Ahoj, já jsem Katka, to je Egas a já studuji cestovní ruch. Takže studuji cestovní ruch a je to super! Bem-vindo ao 6º episódio das Abalguras do Egas. Foi o nome que eu achei mais interessante de todos aqueles propostos para fazer este vídeo. E agora, olhem, temos legendas. Portanto, já posso partilhar isto com todo o pessoal aqui de Erasmus também para ver os vídeos. Já tenho tese. Foi difícil, mas lá consegui encontrar uma proposta suficientemente boa para o curso. A dificuldade está porque eles aqui fazem as coisas de uma maneira diferente. Eu acho que expliquei para aí no 2º episódio que eles têm uma coisa chamada Problem Based Learning. Aliás, o nome completo é Project Oriented Problem Based Learning. Que quem está no técnico, se calhar sabe mais ou menos o que é que isto é. A teoria é que tu aprendes mais a fazer do que a estar numa aula a ouvir. E por isso, eles dão-nos projetos. E com os projetos, tu ao tentares resolver o problema, estás realmente a pensar e por isso aprendes mais. Nós no técnico até temos mais ou menos isso. Quer dizer, pelo menos a informática. Temos imensos projetos para fazer, todos os semestres, e é assim que nós vamos aprender a fazer as cadeiras. Aliás, há mais pessoas que aprendem a fazer o projeto e depois chegam ao exame e, sem precisar de estudar, conseguem. Mas eles aqui ainda fazem de uma maneira um bocadinho mais diferente. Eles vão mais ao extremo. Eles fazem, cada semestre, em vez de ter para aí 5 cadeiras, que é o que normalmente se tem, quer dizer, veterinária tem para aí 10, mas eles têm 3, 4 cadeiras, 3, normal é 3. Cada cadeira vale cerca de 5 créditos, ou seja, 5 horas de trabalho semanal extra aula. E depois tem um projeto que vale 15 créditos. E esse projeto tem sempre um tema. Cada semestre está definido, por exemplo, um tema. O tema deste semestre, que eu estou no 3º semestre do mestrado, é sistemas interativos para mim. Portanto, quem está a fazer só o projeto tem que fazer um projeto a ver com o tema e por isso tens outras aulas para acompanhar. As aulas, em vez de terem exames e não sei o quê, não sei o que mais, só existem duas hipóteses. Uma é passa ou não passa, ou chumba, e é normalmente uma oral no final. Existem outros que têm uma escala de 0 a 7, mas é sempre só uma por semestre. E também é por oral. Eles fazem tudo por oral aqui. Mas o projeto... o projeto... Todos os cursos da universidade têm que fazer o projeto. Não é só informática, nem é só engenharias em geral. Ou seja, literatura também tem este sistema. Ou seja, também tem 3 cadeiras, depois tem um projeto. Claro que os projetos de arquitetura e engenharia hão de ser mais coisas práticas que um projeto de literatura. Mas mesmo assim, é interessante saber que até o pessoal de turismo tem que fazer um projeto todos os semestres. Não estou aqui para discutir se é o melhor sistema ou não que o nosso. O que é certo é que é diferente e por isso é que demorou para tentar pôr as coisas de acordo com os nossos termos. Nós, por exemplo, temos uma coisa chamada aulas práticas, que são aulas só para resolver exercícios. Eles cá não têm isto, é só teóricas. Mas só têm as teóricas no início do semestre. À medida que o semestre vai passando, vais cada vez tendo menos teóricas e mais tempo para o projeto. O que é inteligente. O meu curso chama-se Visão, Gráficos e Sistemas Interativos. Ora, o meu projeto de final de curso, que é o do próximo semestre, tinha que incluir estes 3 fatores: visão, gráficos e sistemas interativos. Este nome advém do facto de eles terem que, no primeiro semestre, fazer um projeto de visão, no segundo um de gráficos e no terceiro de sistemas interativos. O 4º semestre é um projeto que junta as 3 modalidades. Ora, se eu quero fazer um projeto que junta o 9º e o 10º semestre, que é o que eu estou agora, e o próximo, tinha que ter as 3 componentes. E eu conseguia inventar imensas coisas que só tinham 2 das 3 componentes. Até que tive a ideia de fazer um sistema de GPS com realidade aumentada. O pessoal que não é de informática pode nunca se calhar ter ouvido falar deste termo, realidade aumentada. Mas pensem que é mais ou menos o facto de eu apontar uma câmara para um sítio e no ecrã vejo por cima das coisas que estão mesmo no mundo outro tipo de informações. No meu caso, eu estou com o telemóvel, aponto o telemóvel para a rua e na própria rua aparece-me uma seta a dizer onde é que eu devo virar. Nesse caso, eu tinha que ter visão, porque tinha que perceber onde é que está o mundo e onde é que está a rua e em que rua é que estou. Tenho uma coisa chamada sistema multimodal, que não usa só visão, que é uma tecnologia, mas também usa o GPS e também se calhar pode usar o som e pode usar outras coisas. E o facto de juntar
várias fontes de informação, faz com que tudo fique mais preciso. Tem gráficos, porque tem que desenhar as próprias setas, e o desenhar tem que estar de tal maneira incluído no mundo que não pareça estranho estar ali uma seta tão diferente do resto do cenário. E tem sistemas interativos, porque a própria aplicação, se é um sistema de navegação, tem interativo olha, agora mostra-me como é que eu vou para aquele ponto e não para aquele, etc. Coisas assim do género. Eu tentei ainda ir um bocadinho mais à frente, porque sempre que se faz uma proposta deve-se tentar pensar em grande, e tentei fazer isso para sítios dentro de casa. Não é dentro de casa, mas dentro de edifícios. Ou seja, poder navegar pela faculdade dentro dos edifícios desta maneira. Qual é que é a diferença? É que normalmente dentro dos edifícios não se consegue apanhar GPS. Por isso, ainda não tenho a certeza de qual dos dois ainda vou fazer, ou se faço os dois, ou só faço um. Ok, assim. Estou com algumas dificuldades em fazer as equivalências para o técnico, porque como eles não dão notas, só dão passa ou chumba, eu estou a prever bastante dificuldades. Mas vamos não pensar nisto por enquanto. Outra coisa que eles fazem é eles dão-nos o nosso próprio gabinete. Não por estar no mestrado, mas por ser este sistema de grupo. Ou seja, para tu poderes fazer o teu projeto, tens direito a uma sala de grupo. Não é uma sala para cada grupo, de vez em quando há mais que um grupo por sala, mas, por exemplo, nós somos 14 na minha turma e temos direito a 3 salas. Então dividimos da maneira que achámos mais justo. Eu estou a fazer um projeto sozinho, então é um grupo de 1, se calhar fico com outra pessoa na sala. Mas há um grupo de 5 que tem uma sala só para eles. Portanto, eu tenho o meu próprio gabinete, que é muito giro. Todo este meu projeto é para ser desenvolvido num telemóvel. Portanto, ou vou fazer no iPhone ou no Android. E aí começa um dos problemas, porque eu não sei nem trabalhar com um nem trabalhar com o outro. Eu não tenho nenhum iPhone e o meu Android aqui não é propriamente o mais moderno. Logo não dá para fazer este tipo de projeto. Além disso, para continuar a tradição destes últimos 2 vídeos, vou tentar fazer a pergunta da semana. Desta vez tem a ver um bocadinho com nada, mas o que é que preferes? Android ou iPhone? E porquê? É interessante perceber porquê, para poder decidir então onde é que faria a tal aplicação. Se calhar, será que tu és um dos fanáticos da Apple? Será que és um dos hippies do open source e por isso vais para o Android? Será que és nenhum dos dois e que nem sequer usa telemóvel? Ou será que és um daquelas pessoas que diz que usa o telemóvel só para fazer chamadas e mandar SMS? Deixem um comentário no YouTube. Além destes problemas todos, houve também uma outra situação que me atrasou a tese, que foi a mudança de coordenador cá. Eu primeiro tinha escolhido um coordenador, que achava bastante simpático, mas depois ele disse-me que eu ia passar para outro, porque eles trabalham em grupo e uns ficam com uns e outros ficam com outros grupos e coisas assim do género. Só que eu não gostei no início, não gostei muito deste novo. Ele é árabe. Não é por ser árabe porque eu não gostei dele, mas ele é árabe e não fala assim muito bem o inglês e não tem aquela cara simpática como tinha o outro. E eu estava assim um bocadinho receoso. Mas sim, ele agora, nesta última semana, provou-se ser muito competente, por isso já estou mais à vontade. E esta semana decidi focar-me só nas histórias da universidade. Só que infelizmente não tenho nenhuma imagem, porque eu normalmente quando vou para a universidade não penso, olha, vou levar a câmera para filmar as coisas lá. Mas como foi sugerido e muito bem, eu devia fazer qualquer coisa, devia mostrar como é que era a universidade. Portanto, vou ver se nos próximos episódios, lentamente, mostro qual é o meu campus e o meu caminho daqui para a universidade e o meu gabinete e essas coisas. E pronto, é isto. Clica no polegar para cima, se gostaste. Gostaram desta coisinha? Partilha este vídeo fantástico com os teus amigos. São só 2 cliques. Não te esqueças de comentar dizendo se preferes o Android ou o iPhone e porquê. Mas quer o faças ou não, isso não muda o facto que eu sou o Egas e já tenho uma tese. Estou a pensar com algum pessoal de cá fazer um filme que seja diferente de um vlog. Não vou dizer muito mais, que é para não entrar em spoilers, mas fiquem atentos.